Olá, professores, tudo bem com vocês? Curso Nações e Aureni Lima, em mais um momento onde dialogaremos sobre as questões do planejamento. Questões essas que estão permeando as nossas conversas também nas escolas nesse início de ano letivo de 2023. Todo mundo falando de planejamento. Aliás, estivemos também nas unidades educacionais conversando com os profissionais da escola. Quando eu digo profissionais, tanto o quadro de apoio quanto o quadro de educadores, os professores que estão aí em sala de aula, para falar um pouco de como é que podemos pensar esse planejamento no início do ano letivo. E uma outra questão também abordada é qual é a melhor forma de registrar as nossas ações. É pelo diário de bordo? É pelo portfólio? Enfim, sobre isso falaremos com vocês. Mas antes de começarmos, deixa eu pedir para vocês, clica lá no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, conheça os outros materiais, vídeos, lives que estão no YouTube disponíveis para serem assistidos e compartilhados. Curtam nossas publicações e também dê uma olhada no nosso Insta, tem coisas legais para vocês acompanharem, informações e todas as orientações necessárias aí para que a gente possa ter um bom desempenho de trabalho, é o que a gente pretende nesse início de ano letivo. E para começar o trabalho, vamos falar então desse planejamento. Uma autora que eu quero seguir como foco para essa discussão é Maria Carmen Barbosa, né? Tem grande liderança nessa discussão de planejamento quando pensamos nesse planejamento na ideia de que planejar é pensar num projeto pedagógico, um projeto didático, e esse projeto didático passa por uma organização. Daí dialogaremos sobre rotina, tempo, espaço. Bora lá então para essa conversa? Quando nós pensamos na questão do projeto pedagógico, temos que ter a clareza que esse projeto pedagógico, ele traz a ideia de que a escola está sentando com os seus pares, está dialogando com a sua gestão de como deve ser a proposta de trabalho para aquele corrente ano. Enfim, qual é a nossa intencionalidade para esse ano letivo? Essa é a ideia do projeto político-pedagógico. Um dos aspectos importantes também para que possamos analisar é pensar que esse projeto político-pedagógico, ele tem que garantir o currículo da instituição. Esse currículo pedagógico, esse currículo integrador das áreas, né, das disciplinas, desses campos de experiências que a BNCC propõe. Então, o currículo tem que ser significativo. E um currículo significativo é aquele que valoriza as vozes das crianças, valoriza os interesses que as crianças apontam, valoriza quais são os saberes que os professores precisam selecionar, a partir de quais saberes ele vai construir a proposta de trabalho, né? Que metodologia ele vai poder usar, como é que ele vai considerar as necessidades de fato que as crianças apontaram em suas falas. Então, um currículo significativo, ele precisa primeiramente ser interativo, interagir com na proposta junto aos demais colegas. Então, quando você pensar no teu planejamento, primeira questão que eu trouxe, qual é a intencionalidade dele? Onde você quer chegar com esse planejamento? Pensou onde quer chegar? Nós queremos trabalhar identidade e autonomia, queremos trabalhar os campos de experiência que as crianças precisam vivenciar, né? Então, quando eu digo os campos de experiência, eu, o outro, nós, traços, cores e formas, queremos trabalhar um pouco com a questão das linguagens, a música, a dança, né? O corpo e movimento, enfim. Qual é a sua proposta? Mas, quando você pensa, não pode ficar só na sua ideia, você vai para uma troca de informações e aí
eu digo a importância de ouvir essas crianças, que não é a escuta pela escuta, mas é observar que essa fala faz sentido, tem significado, e que você vai, a partir dessa escuta, dessa organização e observação desses detalhes, você vai construir a tua proposta de trabalho. Essa proposta de trabalho precisa casar com a ideia de currículo que a escola tanto defende, e que a escola também traz isso como frente de trabalho, porque é uma das prioridades da Secretaria Municipal de Educação. Selecionou os saberes mais significativos a partir das falas das crianças. Vamos também garantir que essas experiências que as crianças trazem, elas possam ser inseridas nesse processo. Então, essas experiências que as crianças trazem, eu digo para você pensar onde elas acontecem, como elas acontecem, que ambiente é esse, em que momento elas acontecem, para que você possa construir a partir de vivências, mas vivências de fato reais, interativas. Então, considere que para você organizar o teu planejamento, é preciso ter uma organização dessas ideias. E essa organização é o que Maria Carmen Barbosa chama de rotina. Nós precisamos ter uma rotina para desenvolver o nosso trabalho. E essa rotina prevê duas questões: tempo e espaço. Onde acontecerão essas atividades? Em que lugar elas acontecerão? Como será esse ambiente? Você vai produzir esse ambiente? Você vai produzir um ambiente acolhedor, interativo, significativo para as crianças? E outra coisa, qual é o tempo que você vai destinar para as ações que vão acontecer neste ambiente? Então, quando você estiver montando o teu planejamento, o teu plano de aula, o teu projeto didático, pense primeiro qual a intencionalidade, o que você quer fazer com essa atividade, com esta proposta. Quem são os envolvidos? Qual o tempo que você está destinando para essa atividade? Porque se for longo demais, as crianças não gostam. Se for curto demais, não dá conta. Então, pense já pelo grupo de crianças que você tem, como você vai pensar no tempo. E o ambiente, então você pode até pensar num tempo legal, mas se o ambiente também não for acolhedor, as crianças não reconhecem esse lugar. Quando eu digo reconhece, elas não interagem nesse lugar. Às vezes a proposta era até legal, mas você fez num ambiente que não foi muito significativo para as crianças. As crianças não interagiram nesse local, nesse espaço. Então, precisa pensar que ambiente é esse que você selecionou para que aconteçam as atividades. Aí sim, atividade organizada, com uma rotina prevista e um ambiente satisfatório e acolhedor. Com certeza, a escola vai, e eu digo mais, com mais ênfase, a sua prática de sala de aula vai bombar, vai dar certo, as crianças vão gostar do que está previsto aí. Mas um outro elemento, um outro fato, eu trago para você pensar. Quando você pensou nessa atividade, essa intencionalidade que você trouxe, ela trouxe também a ideia que a partir dali novos saberes serão construídos, que essa é uma das defesas da Maria Carmen Barbosa. Ela entende que um projeto didático, ele propõe práticas que vão desafiando a novos saberes, a novas pesquisas, a novas interações. Então, quando você pensa numa atividade, você já vai calculando também, analisando também o que dessa atividade pode provocar outros saberes. Quer ver um exemplo legal que eu trago para você pensar? A professora foi ao parque com as crianças, foi brincar na área externa. Veio a chuva, depois de uns 10 minutinhos que eles estavam no parque. Aí as crianças correm recolhidas, né? Vem pra cá, gente, vem pra cá, olha a chuva, olha a chuva. E as crianças já vêm brincando, colocando a mão na chuva, o outro batendo o pé, pá, pá, na chuva, para ver aquela água espirrar. O outro falava, nossa, professora, não pode ficar na chuva. Minha mãe disse que se tiver relâmpago, e eles falavam relampagou, não falava relâmpago. Minha mãe disse que o relampagou, se pegar em alguém, morre. Aí o coleguinha vem e diz, não, é se o relâmpago pegar no espelho e você estiver perto do espelho, você pode cair no chão e morre.
E as crianças estavam criando as suas, trazendo, não criando, trazendo as suas teorias do que já ouviram da fala dos adultos, né? E a professora foi ouvindo tudo aquilo e a professora, olha, pegou a informação dali, olha, uma atividade que cria novos saberes. Ela falou, olha, sabe que é legal essa conversa? Gente, que mais? Como é que vem a chuva? Ela aproveitou o diálogo das crianças e interagiu. Nesse momento é que eu digo que numa proposta pedagógica não é só a criança que é protagonista. Quem é protagonista também é o professor que traz essa criatividade para o percurso. Esse professor que percebeu a competência dessas crianças, os saberes dessas crianças e o que poderia desenvolver outras habilidades do pensar das crianças, isso fez com que ela também se tornasse protagonista no processo. E aí ela foi dialogando com eles. Como é que pode vir a chuva mesmo? Alguém já ouviu? Ah, porque as nuvens ficam cheias, fica muito pesada e cai. O outro, olha, professora, tem bastante água da chuva para encher o rio. E as conversas foram se reproduzindo e reconstruindo, né? Reproduzindo falas do adulto e reconstruindo as ideias das crianças, e a professora sendo escriba de tudo isso, né? Ela vai registrando, ela vai pontuando aquela fala significativa para ela resgatar depois em outros momentos da produção de suas práticas também, né? Da sala de aula dela, ela vai conseguir resgatar algumas questões, daí a importância das anotações. E aí, eu trago para vocês pensarem que quando nós estamos atentos a essa valorização das vozes das crianças, nós também estaremos atentos a produzir saberes. Lembrando que esses saberes construídos nesse processo que é a interatividade, é preciso lembrar também que ele não pode ficar solto, ele vai ser construído a partir daí, resgatando novamente a rotina de organização dessas ideias, e é por isso que a gente diz que o projeto didático, o projeto pedagógico, ele é flexível, evolutivo. Ele constrói-se a partir de cada prática desafiadora que a gente traz para o dia a dia junto às crianças. E o grande destaque de tudo isso, que a professora Maria Carmen Barbosa também traz, a importância das interações. Nesse exemplo que eu dei, ficou claro as interações. E as brincadeiras, a professora permitiu aquele momento de retornar para a sala e já voltar brincando com a água, com o pensar sobre... o diálogo, essa roda da conversa, que eram todos em pé olhando a chuva cair, mas era uma roda de conversa e valorizada. Então, as interações e brincadeiras é o que prevê, de fato, possibilidades para as aprendizagens. É através do brincar, e tem tanto adulto que diz assim, nossa, essa escola só brinca. Adulto fala muito isso, né? Adulto que tem esse foco para alfabetização diz que brincar, para que brincar tanto? Brincar é a melhor coisa e é o melhor caminho para a aprendizagem. Olhe para o teu planejamento, veja se você está propondo interações, brincadeiras, veja se você está propondo esse diálogo, essa interatividade entre as crianças, veja se você é protagonista, que faz as intervenções no momento necessário, como o exemplo que aqui eu trouxe. E a partir daí você vai desenvolvendo o quê? Aquela parte que eu digo que é maravilhosa para as crianças, as diferentes linguagens, né? A gente tem escutado muito a fala, desenvolver as 100 linguagens, 100 com letra C de número, né? 100 linguagens. Quanto a gente tem que desenvolver a música, a dança, o teatro, a escrita, a pintura, o corpo em movimento, trabalhar a voz, trabalhar essa coordenação dos movimentos, né, que é a psicomotricidade, enfim, desenvolver as diferentes linguagens é o que nos possibilita avançar em outros saberes. E o outro elemento para a gente ir finalizando é garantir que para desenvolver esse trabalho tão significativo e importante, é preciso lembrar que o registro é fundamental. E você pode optar pelo diário de bordo, que é onde a gente vai registrando as atividades. As crianças são interativas nesse momento, mas também o diário, as crianças vão registrando no portfólio essas atividades, essas ações, mas também o diário de bordo, onde você pode ser esse escriba das crianças, onde você
pontua diariamente o que foi significativo para as aprendizagens das crianças e o que é mais importante aí. É a partir desses registros que você foca e produz que você vai poder consultá-los para construir esses relatórios tão importantes e tão necessários para a avaliação do desenvolvimento das crianças, o acompanhamento, melhor dizendo, a avaliação do acompanhamento das aprendizagens das crianças. Então, é importante. Se o registro for via portfólio, via diário de bordo, os dois são super importantes, são significativos, dá para ter a participação do professor nos dois, das crianças nos dois, e aí é sucesso garantido, do começo ao fim, com planejamento, com rotina, com organização e aplicação da tarefa, bem como as atividades avaliadas. Sucesso e clica aí para que a gente possa ter novos vídeos e novas ações. Um abraço a todos, gente. Sucesso!